Vamos agora ao meu replay. É, Infelizmente, como eu falei, a gente pulou uma rodada por motivos de eu não tenho tempo de Pai? gravar tanta coisa. E a gente perdeu no dado, né? Tamo contra o deck de fogo, mas a gente buildou um deck pra jogar contra o deck de fogo, então é o esperado. Agora a gente. Tu já pode falar, né? Agora que você já Não, falou, já, então eu imagino agora que. vai ter que. A build é Então é 100% isso. pra jogar contra o deck de fogo. Isso. Por isso que Porque contra depois a cafeteira foi foda. de uma breve análise, era 50% das matchups que eu ia encontrar. Rodada Que a passada, Legião, eu que o peguei deck um tinha era cache, complicado. que a matchup não é das mais difíceis, mas eu peguei um cache que decidiu comprar 5 não engines e um Casteiro Unicorn, e eu acabei perdendo. Ai, ai. Essa foi a rodada passada, resumidamente. Isso, não teve muita coisa, Não não tem teve muito o que muito que fazer, falar, não. não. Deck muito mal alinhada da sua parte, porque, tipo, não era pro Ah, deck, né? E é isso. ele vai jogar, buscar o Cara, Populus vai entrar, cara, honestamente, eu buscou o acho muito frustrador campo. quando eu vejo que Fire King tá jogando com shifter ativo. Porque é muito jogar coisas no lixo, pô. É, Olha aí. não, assim, se ele tivesse invocado, botado um Oak aqui, que eu acho que talvez fosse mais correto, ele podia Oak invocar Ashe buscar pra mão dele, Deixa eu Populus citar entrar, tá uma ligado? coisa. Deixa eu Aham. citar uma coisa. Isso eu também tava assistindo no dia. É Quando verdade, ele eu também disse tava. 1 minuto, já tinha passado 1 minuto. Ele tava querendo mais 1 minuto Não, pra pensar. quando ele disse quando eu disse, eu esperei um minuto inteiro e falei, também não pense demais, ele falou, pensando. É, bem, era Hulk, mas eu não sei se era Hulk pra buscar Ashe. Eu não sei como Não, é que era tava a build Oak pra, dele. eu acho que era Oak trazendo o Ashe banido, e o Ashe banido buscava um É, Populus, e o Populus entrava, e o Populus buscava o follow. E aí ele deixava, tipo, um batalhão de coisa boy. em modo defesa pra não perder. Eu acho que isso aqui é menos do que o Oak traria. Não, Mas com assim, certeza é. Mas, se eu tipo, o meu tenho como ponto altar, ali é seria ruim que pra o Hulk ele. podia ser follow. Sim. Não, mas é porque, tipo, não importa o que, tipo, tem aí. É muito difícil você tomar o TK Undershifter contra um deck, tipo, mesmo que ele não saiba contra o que você tá jogando, é improvável que você não esteja de Vanquish Soul. Tipo, você literalmente jogou o torneio inteiro com esse deck, tá ligado? É muito estranho. Ele já viu o torneio passado. Sim. No torneio não, perdão. No jogo passado, já não é deck Ele viu, anterior. eu tomei um draw que não pode ser ativado. E aí eu Uhum. lembrei a ele que o Shifter tem texto. Aí eu dei normal do Tem. Racing, busquei. E assim, se ele dá essa Little Night Enchant, o primeiro efeito do Racing, eu perdi o jogo. Eu Mas perdi o aí. jogo, não. Eu não perdi o jogo. Eu era obrigado a buscar a Pantera pra Pantera entrar e Cai, fazer Link ligar. 1, invocar a Mad Love, buscar a Trap. Mas O aí que eu vou seria dar, vou dar o crédito pro horrível. boy. Eu não sei se foi pensado, mas é porque a odd não tá a favor dele, né? Não, não, A com chance toda de ter certeza um não. boy grande na mão é muito alta. Sim. Então, tipo, né? Não, ele não sabia. Mas se eu tivesse um boy grande, ele seria punido Seria até a punido. eternidade. É. Aí na resolução eu dou o efeito do Rei. Porque, vamos lá. Todo mundo sabe que eu sempre falo que a ordem importa e que eu podia primeiro dar o efeito do Borger Do alvo Borger. aqui pra tentar baitar Little Knight e aí dar o Raisin destruindo. Por que eu não fiz isso? O Borger Eu, tem mais valor na mesa? eu assumi o pior do meu oponente. Sério? Sim, eu achei que ele não ia dar. É isso, crianças. Não passam isso em casa, tá? Eu completamente assumi o pior do meu oponente. Eu não vou zoar. Eu achei que ele ia fazer a jogada errada, então eu decidi. Daí eu decidi dar o efeito do Raisin direto pra E pipocar e ele agora. deu coisa e aí o Borger entra. Ok. Ok, é. A diferença da play aqui seria que a SC Eu daria teria mais merecido dano, eu muito só mais daria mais trade. dano. A SC teria O sido muito Xiaolong trade. entra, eu dou Borger pra dar um draw. Não revela a Mad Love, porque não tem razão pra revelar ela. Eu revelo uma carta morta. E aí eu busquei. Eu dei draw no segundo fogo. Eu fui completamente cagado. E aí a minha jogada que ia ser bem medíocre, de só bater por cima e passar meu turno. Ele também não quis usar o campo dele, eu não entendi. Então, é um bagulho que tu tá até agora me perguntando, cara. É, Porque o Boy e tá aí jogando muito cru, velho. eu pude felizmente dar erro meu, era pra eu ter feito isso na Battle Phase, só por fazer na Battle Phase mesmo, vai que ele tem alguma coisa que só podia dar na main phase, não sei. Ah, Cara, o amigo, o amigo do outro lado dele, o Boy, eu acho que ele tava com medo do Snake Ash ser banido. Mas nessa altura do campeonato ele só dava Snake Ash adicionando o Oki pra mão. E ele já sabia que não morria. eu vou pra end E phase? Sim. agora a mão dele tá estranha. Porque a gente sabe que E tem um draw. a gente sabe de um draw e de só o draw.
A gente sabe um E draw. tipo, a odd dele tá péssima, porque ele já, tipo, tem um Snake Eyes na Spell Trap Zone. E uma bruxa. Um A gente sabe um draw e uma bruxa. É uma bruxa, isso. E ele sabe que eu tenho a trap e uma desconhecida. A leitura seria uma Impermanence, provavelmente. E eu vou ter na draw phase dele o Terra, então. Então ele sabe que eu tenho pop. Isso, Ele sabe que eu tenho Dark Hole. E, boy, E aqui, como eu tenho o Dark Hole Por que vivo, você- esse deck não tende a botar negação que não seja telegrafada com o por boyzão que lá. não dá o Borga? Por que não dá o Borga? É porque. Além de eu me sentir muito confortável com essa Snow Devil aqui, eu cogitei dar na draw phase junto, só que eu falei. Se a gente for somar aqui, 4.700 vai ser os 3.000 de dano no meu turno, no turno dele agora, e os 1.008 da trap. Isso dá 4.800. Era aqui o range já. Então, se eu Entendi. seguro o burn do Borger pra ou ele ameaçar o Borger e eu precisar dar um draw antes, ou eu deixar ele jogar e eu sentir que a trap vai causar dano suficiente pra ele não conseguir me matar, eu dou isso aqui na Battle Phase pra dar o burn, e aí no meu turno eu dou o burn de novo com o Borger. E eu ganho no burn só. Entendi. É literalmente isso. É porque a matemática do burn dizia que era válido segurar. Eu não preciso me abrir pra talent, porque isso aqui é quick, e se ele for dar alguma coisa antes, eu tenho a trap. Então eu deixo ele gastar o máximo de recurso possível pra trap acontecer. Caralho, velho. Nossa, o terceiro Snake Eye. Cara, Ele, tá ga- usando ele, muito. ele gastou, Tá te- usando ele gastou, muito te- Snake Eye. ele gastou o terceiro Ash, ele vai dar o Oak voltando um Ash. Meu Ele não trouxe o banido. Só pra deixar claro, tá? Isso aí que ele fez, sabendo que a trap existe, foi um bagulho muito assustador. Cara, Porque agora ele. ele basicamente gastou o Ash, o Oak, O a Oak. Spell e a Normal Summon dele. Tipo, não é E a bruxa. Então ele gastou todos os extenders possíveis do deck puro. Ele teria que literalmente e unicamente ter um Garunix na mão dele pra não perder pra trap agora. Uhum. É só o Garunix. O- Tipo, não tem nenhuma outra carta. Seria um Garunix comigo pipocando o Monstro Fogo pra entrar e o campo invocando o Populus. Seria isso. Cara, E eu pensei, não, eu serei punido por isso? Serei. Não ligo. Não, pelo amor de Deus, era uma oportunidade muito incrível. Aí entra a pra Reis e eu deixar falei, passar. porra, se ele tiver o Garunix e uma Talent, ele é bom. Mas aqui eu pensei que nenhuma Talent ganhava porque eu invoquei, eu esperei, ele não declarou efeito do campo, eu declarei efeito Reis e eu disse, ok, se ele deixou o efeito Reis em passar, esse campo não vai entrar mais porque eu não deixo. E aí eu fico de boa. Eu não preciso invocar o Valios aqui e correr o risco dele lembrar, eita, meu campo tem texto, invocar o Populus. Não preciso. É E verdade, ele acabou desistindo. Ele tinha Verdade, crossout e draw na mão dele. Mas que coisa assustadora, tá? Ele não ter dado esse campo nenhuma vez. O campo foi ativo, passou 3 turnos e. E assim, Né, velho? o meu medo, Subiu os o meu bichos, medo cara. da Talent era tão real que se ele desse Talent, eu ia provavelmente dar Valios voltando algum dos meus. Voltando provavelmente o Razen. Ou então. Não, minto. Eu deixava ele coisar e aí eu destruía um dos monstros dele com Valios depois pra não deixar ele pra play de Rita. É meio foda se eu me ver se eu me abrindo de shifter assim. Só que, tipo, mesmo se essa mão não tem shifter, a chance de tu comprar ela no decorrer da jogada é muito alta. Não é. velho. É sobre o que a build quer fazer. A gente tá usando isso aqui literalmente pra tentar escavar o shifter. Isso aqui é muito forte nessa matchup porque parte do board dele perde pra Cosmic, que é a SP na Spell Trap Zone. A gente tem o Fenrir, que é a nossa tech padrão. Eu acho que a mão é isso. Isso aqui é meio que engine, mas sozinha não joga nada. Isso aqui tenta ganhar dele e tem um Fantasmeio. A gente dá o coisa na draw phase, ele seta 1 e passa. Ele seta 3 e passa. A gente comprou uma Lightning Storm porque a gente é muito bom nesse jogo às vezes. E a gente começamos ativando a Lightning Storm. Eu nem embaralhei a mão que era pra ele saber. Caralho, olha esse strike, bem. Nossa. É uma Solen Strike. Infelizmente, como ele não jogou o Fantasma e não faz nada, e a nossa única jogada é Fenrir Passo. Hum. Então a gente vai. Por que você não pegou o de fogo pra fazer uma jogada de Porque não tem. Ah, Essa lista não usa Shangri-La. O Ryze, ok. O Ryze eu uso.
Tem que usar o fogo, mas eu não ia ter jogado. Eu ia fazer o quê? Invocar um Raiz aqui especial da normal de um Jalong. Ah, entendi. Se eu não tenho um XYZ. Eu Então. não tô usando o Shang. Uhum, sim. Justo. O Shang não é tão legal contra essa matchup, porque ele pode só botar na Spell Trap Zone. Então ele se torna meio redundante. Uhum. Aí a gente é obrigado a setar um Cosmic e passar e torcer que esse fantasma compre alguma hand trap. Nosso oponente tinha um Snake Ash, o que é normal. Véi, sério, esse fantasma aí parece ser muito bom nessa match. Porque, cara, tipo assim, você sabe que não tem como ele não passar por Liz ou coisa do gênero. ele deu coisa, ele pegou o campo, não é isso? Ele pegou o campo Isso. e aqui eu pensei bastante. Eu tava cogitando dar o Fenrir aqui logo pra ele não ter o Populus na Spell Trap Zone. Eu acho que talvez era certo Então, usar o eu Fenrir acho pra tirar que recurso, mas na hora eu tava com muito medo de Talents, eu porque. tava vendo esse seu jogo na hora e eu tava comentando, eu tinha comentado, acho que com o Edric, ou com o Rasga, eu não lembro. Foi comigo. Que, tipo, eu me ia guardar esse Fenrir pro Flamberge, que era a interação mais coerente, Cara, tá ligado? eu geralmente uso o Fenrir pra tirar recurso. Mais do que pra tentar dar na entrada do Flamberge do que qualquer coisa, por mais que seja bem correto. E o jeito que as coisas Cara, funcionam, né? Do jeito que eles interagem, sim. você entra num espaço de tempo legal. A deck build desse boy é muito incógnita pra mim. Ele tava com 42, eu acho. Eu não sabia se ele tava pra usar board break. Eu tava muito inseguro sobre o que ele poderia ter. Eu não conseguia fazer uma leitura boa e eu tava com muito medo da Talent. Então eu acabei deixando ele jogar. Eu tinha Cosmic pra isso e não tava confiante quanto a esse campo. E ele tem duas cartas na mão dele. Então, o argumento do Flamberge também é outro, porque dessa situação aí, Eu depois que pensei, ele tomar cara, em algum canto, ó, ele só joga com Spell. eu vou Mas pode ele justificar. ter desse Eu vou campo, justificar aqui agora. Eu achei já que tem Spell. ele tava dando campo pra jogar em volta de coisa. O que é entendível e justificável. Porque ele já tinha o Ash e o Populus em rotação. Então ele conseguia ir pra jogada de Oak e os caralho. Então ele podia se dar o luxo de ir pro Joga em campo. volta de coisa. De jogar em volta de Nibiru. Eu não quis acreditar que em 42 cartas ele teria a Spell já na mão. Eu não fiz essa leitura. A minha leitura, como ele só me deu acho que uma Hand Trap. Não, ele me mostrou uma coisa. Uma strike e uma cross-out. E nenhuma. Ele mostrou só um strike. A minha leitura é que ele ia ter Hand Trap na mão. Possivelmente mais uma cross-out barra talent e uma Hand Trap. Justo. Essa era o que eu tava pensando. E aí vai fazer sentido eu estar pensando em dar esse fantasma em Shen, porque eu banindo esse Snake Eye Ash, eu não deixo ele ir pra jogada de Flamberge, porque ele não ia ter os dois corpos. E ele não iria conseguir Link climbar, a não ser que ele tivesse um extender que eu não tava fazendo a leitura dele. Então eu tava querendo invocar esse fantasma aí cedo pra comprar um possível follow ou então uma hand trap. Eu acho que eu tinha DD Crow aqui rolando. Era a única hand trap que eu tinha a mais. Mas era mais tentar buscar um follow. E eu achava que ele não ia ter o extender pra continuar jogando. Porque se ele tivesse uma bruxa ou alguma coisa, ele já teria dado antes. Era literalmente isso. Era tirar isso aqui. Ele ficaria com um Populus na Spell e Trapzone e o Linkarimbo morto. Porque ele teria que ter uma bruxa pra enviar e continuar jogando. E mesmo assim não seria lá essas coisas. E eu daria eu teria dois corpos e Draws. E aí eu fiz isso. Eu trouxe o Fantasmei. Eu dei Draw. Eu comprei Razens. Eu acabei decidindo voltar um deles. Não é ruim, né, velho? Não é porque deixou o bagulho vivo. E aí eu pensei bastante aqui na resolução. Eu decidi dar o Fenrir tirando por esse motivo. Eu fui fazer o procedimento correto só pra Matete não comer meu cu depois. E aí eu perguntei no chat. Eu falei, você tem a spell? Porque no momento que eu fiz isso, eu falei, pronto. Ele literalmente tem que ter a spell na mão. E é o único jeito dele jogar esse jogo. Eu falei, você tem spell? Ele ativou a spell. Pronto. Foda-se. Como campeão, gostei. Não, vai. Porque agora chamando o boy. Agora vai. Agora é combo, tá ligado? E aqui eu fiquei, porra, ele deu o efeito do Flamberge pra botar o Fenrir na Spell Trap Zone. Eu consigo negar com o Fantasmei e destruir. Vira dois bichos, mas eu, sei lá, eu
tirei um pouco de recurso dele, digamos assim, eu mantive o meu Sim, monstro. isso era um climb a mais, pô. Eu garanti que meu bicho não ia morrer instantaneamente, e aí eu forço ele a... Essa Dark era shifter, né? Ok. É Dark pra Aí trazer o vira- shift, Porque porra. Fantasmei em 2024 no formato de fogo. Build Porque de o, buff, fundamento porque e o ofensiva. Fantasmei é muito bom. É, É melhor que os seus bichos nessa match, inclusive. É verdade. Diga-se de Eu tô passagem, zoando. diga-se de passagem. Infelizmente, é, a gente acaba ficando com pouco recurso. Ele vai. Só que, tipo assim, ele tem uma princesa de interação e essa porra aqui. Detalhe. Isso aqui é Mas- chato. Esse deck é assustador, é sério mesmo. Ele conseguiu E- aquela situação. E assim, esse jogo só não foi um 2-0 porque eu cometi um erro de side. Eu fui tirar a pena. Porque eu já tava usando Lightning Storm Evenly. Eu decidi tirar a pena. Porque tava faltando carta. Eu acabei acidentalmente tirando a Talent. E não a pena. Do side. E aí essa Trust, que era muito boa. Pelo fato de eu poder dar uma Talent pra Take. Morreu, né? Ficou muito pai. Não morreu, eu consegui jogar ainda, mas ficou muito pior. Um erro de simulador online. Foi um erro de simulador online. Foi literalmente um clique errado. Eu tomei uma Veiler aqui, chato, beleza. Eu dou a Trust e quando eu olho meu deck eu falei, eu não acredito. Eu sou obrigado a pegar a Stake Eu Sou e fazer uma jogada muito pior, mas que vai me gastar muito recurso, mas é a necessária. Eu dei isso aqui esperando ele dar a Princess, e quando ele desse a Princess eu daria o Jalong, o Raizen Shen, pra não ser destruído. Ele não deu, e aí eu disse, ok, então vou baitar essa porra agora. Eu dou o Jalong pra entrar, ele vai ficar com medo e vai dar. Dito feito. Ele destruiu o Jalong. Entrou a Princess dele, ele trigou o boizão, invocou outro bagulho. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Uma pergunta bem Pode fazer. baixa. Assim como eu. O que vocês veem como ela é o Wayne? Se eu baixar um bicho que tem um efeito de trigger na sua, o que é que acontece? O bicho de trigger vai ativar primeiro ou depois? Mas ela não é o Wayne, ela não dá Mistine? Quando? Não. E Quando o bicho é invocado. Ordem de. Aonde tem esse Wen aqui que eu não tô vendo? If a monster is special summoned. E não é nem o En, é. If. Ah, é If, eu achei que ela era o Wayne. Ah, perdão. Porra, aí Então, você... Wayne deu. O seu erro foi, né, Amigo. não ler a carta. Jogador de Yu-Gi-Oh! Meu irmão, inglês. meu irmão, neste momento aqui, quando esse boy declarou o efeito do Pópalos, eu falei, eu fiquei o inacreditado. quê? É 2 campos. Porque assim, Pegado, toda tá? minha jogada de ter invocado o segundo Raizen foi pensando em fazer um Zeus pra limpar todo o campo dele e deixar ele no top deck mode. Porque ele não Eu teria jogo muita nesse jogada, ele teria literalmente o coisa pra buscar um Snake Ash e eu tenho teria o segundo Zeus pra atirar. Era todo esse meu plano. Era conseguir dar um Zeus e limpar o campo dele antes dele fazer alguma coisa relevante. E aí ele simplesmente tá usando o segundo campo, pô. Jogadores da ABC, Cara, vai. Pós-side, inclusive, ele tá usando Eu dois juro campos. Que se ele pegasse a spell que bota na Spell Trap Zone, É, eu até ia eu compreender. também. Não, também eu achava mais fiquei. válido. Não, quando ele perguntou quando eu perguntei esse que alvo que tem, eu falei, caralho, se ele tiver o bagulho da Spell Trap Zone, eu perdi. Porque o Zeus se torna inútil. Uhum. Inútil. Ele vira nada e eu tomo o TK pra normal do Snake Ash. E eu mandei, meu Deus, galado. Eu sigo. Com razão, eu sou obrigado a fazer a jogada de Borbo. Ok, Vou fazer velho. os Zeus. Tipo assim, eu não tenho o que fazer, eu tenho que torcer. Uhum. Eu limpo o campo, qual é a pica? Ele mais uma vez não leu o Rainbow Whale e acha que ele triga aqui. É isso. E ele top deck com a carta. Dois casos. Ah. Teu Both primeiro. Ele top deck com o quê? Ele tá usando. Ele tá jogando com Fire King. Eu não vi o Fire King ainda uma vez, então por isso que eu tô na dúvida. Mas esse campo é tão fodido. Porque se ele dá campo, bota um Flamberge ali embaixo, tipo, fica um checkmate do caralho. Sim. Porque ele vai ter esse E assim, e foi por isso que eu fui meio que... Ele não começou com o campo, eu já fiquei mais calmo. Ele falei, caralho, ele vai jogar errado. Esse Zeus vai conseguir parar o turno dele. Vai conseguir capitalizar recursos. Porque ele vai buscar o Populous agora. Ele acabou buscando um Oak. Eu falei, buscou um Oak? Viado. Porra, se ele tá usando 300, se ele tá usando 2 campos, ele tá usando 3 Populous, mas não. Cara, Não tava. meio. Não, eu não entendi. Beleza, ele buscou uma segunda normal summon que tá morta. Até aqui eu tô tranquilo.
E aí eu sou obrigado a dar o Zeu em chain, é isso aqui, porque se eu deixo ele botar o Flame Badge na Spell e Badge é Trap pior, Zone, mil vezes ele trazia os 2 bichos de volta e não adiantaria de nada. Uhum. Então eu dou os Zeus aqui. Ele tava querendo resolver porque achou que o Zeus só enviava monstro. Ele setou e passou. Minha leitura aqui é um Impermanence. Ok. Compramos 3 de morto. morta. Ok. Eu vou pra Battle, eu bato. Zeus em cima de Zeus. Eu faço Aí Zeus eu over vi. Zeus, tento baitar que isso aqui é um Impermanence. E aí eu penso, ok, vou baitar E a, aí vou ele baitar, top vou deck. baitar a Impermanence. Eu vou fingir que isso aqui é um Impermanence. Ele vai ficar com medo, ele vai tentar destruir essa cacetada antes de me dar o TK. O Zeus vai pegar uma matéria e aí eu limpo o campo. E aí ele top decou o bagulho, ele disse, esse jogo acabou. Cara, Eu olhei o tempo nesse exato momento, eu vi, ok, temos 10 minutos ainda, deixa eu ver o que é que ele vai fazer. Deixa eu ver É pelo tipo menos se ele vai CCD. Well. Rita, ok. Essa Eu é- tinha comentado com o Eder que a gente tinha falado sobre ele. Isso. Se ele jogasse pelo safe, ele perdia. Se ele jogasse na moralzinha, se jogasse tipo, caralho, Se eu ele, tô perdendo se ele torre fizesse, giratória aqui, se ele fazendo fizesse o Fênix. bagulho antes, se ele fizesse a Ele faz Fênix ali, fina. se ele fizesse a Fênix antes, era meu jogo. Por isso que eu tinha que deixar ele combar pra ver se se ele ia fazer a Fênix. Eu tinha que Caralho, tentar. véi, hard draw, full combo do Vanquish. Porra, Foda, não, assim, véi. essa mão não faz nada olhando por cima, mas é um Dark Hole com um Shifter. A gente não tem follow Dark de Hole monstro, mas é um Dark banido, Hole né, com velho? Shifter. Eu mais uma vez olhei o tempo nesse momento. Eu falei, caralho, é 32 minutos ainda. Ele com certeza vai ter tempo de me dar o TK. Eu vou setar isso e torcer. Cara, Eu não posso dar esse Shifter shotgun. Volta a falar. Eu tenho que segurar. Eu vi partes desse jogo de quando eu tava com o Edric. Boy, eu ainda falei, eu tinha comentado com ele que ele não vai usar Insta Shifter. Rapidão, próxima jogada. Tá bom. Aumenta o É mutuado o quê? aqui, mas relaxa. É o que é um? Passa aí Ele não vai dar Insta Shifter, porque dá pra capitalizar muito em cima da trap. Dá. E ele tem os elementos na mão, porque ele Eu comprou tinha, os eu, tinha, elementos. eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que deixar ele se... Calma, eu vou mutar aqui rápido. Não, eu já botei. Ok. Eu tinha que dar o Dark Hole. Eu tinha que deixar ele CCD pra eu dar o Dark Hole e garantir que ia entrar coisa. E aí eu dava encher o Shifter pra ser um Dark Hole tirando o máximo de recurso dele. Não, Porque, mais uma vez, só- esse só deck pra- não só vai pra- botar só pra- negate. A gente não viu a parte de Fire King ainda. Peraí, Então eu peraí, tenho que pera. acreditar que isso é o deck puro ainda. Ô, Jota, eu vou comentar assim, a próxima jogada, dá next play aí. Ok. Next play. Nesse momento, normal summon do draw. Sabe o que isso significa? Ele não Eu tem já nada. fiz um negócio desse. Eu sei que ele tem a spell pra tributar, invocar e jogar. Mas mais uma vez. Não é tributo, é send, mas beleza. É send. Eu sei. Eu podia só dar o shifter aqui e torcer, mas. Whatever. Não, tipo. Não mudava muita coisa. Se eu Não mudava a der o situação. shifter aqui, ele dá uma talent aqui. Eu tomei na minha Jabiras. Véi, é sempre uma merda quando você se bota em posição de top deck contra esse deck, porque a quantidade de cartas que Porque jogam é sozinha do basicamente outro assim, lado- Edric. Se eu não garanto que ele gastou o recurso, eu minei o recurso dele com esse shifter, e eu não top deco Reis em um sonho, eu Uhum. perco. Tipo, não tem outra opção. Eu perco. Eu Tá. preciso que ele gaste coisa pra eu tirar o follow dele o máximo possível e eu tentar ganhar dele no push no meu turno. É literalmente por isso que eu não dei o shifter instantaneamente aqui. Muito complicado você tentar Porque competir top deck com esse deck. a chance de eu dar um OTK nele aqui, mesmo com... Porque assim, primeiro eu vou ignorar todos os trocentos top decks que não são OTK. Eu vou pensar em top decks bons, tipo Fenrir, Razen, Stake Eu Sou, bagulho. O Fenrir tá morto porque eu teria invocado um bicho com a trap, provavelmente. Uhum. O Stake Eu Sou, Rota, Prosp, todas essas cartas perdem pra uma unidade de Ash. E o Razen em si não seria OTK direto ainda. Talvez fosse, se a gente contabilizasse com dano da trap, daria. Lembrando Mas é também aquilo, que se ele quando voltar pra tivesse, você se vai ele ter tivesse shifter. um Kirin na mão, ele não morria, porque ele podia invocar um Kirin em modo defesa destruindo outro fogo. Lembrando sempre que esse time vai estar jogando com um shifter ativo, né? Quando Quando voltar. O shifter ativo quer dizer que eu teria que tentar acabar o jogo porque eu não ia ter como garantir recurso, já que eu não ia ter a trap, eu ia ter que fazer o Link 1, então eu ia ter que rasgar uma carta no meio do caminho ainda. Tá ligado?
Então eu preciso tirar o maior proveito possível desse shifter. Ele vai começar aí, eu vou deixar isso acontecer, ele vai começar a combar. Mais uma vez, eu tenho que esperar ele gastar uma quantidade Véi. considerável de recurso. Até Caralho, então que não se esforço sente. do caralho pra jogar. Ei, velho, que esforço do caralho pra jogar matchup, tá? Meu Deus, cara. Esse deck é insuportável de chato. Ele dá aqui, ele invoca. Pronto, tá aqui. Aqui a gente vai parar pra pensar na summon. Por quê? Porque se eu só dou a trap, ele invocaria 2 corpos. Se eu dou a trap 1, shifter 2, eu bano isso aqui. Eu tiro o Linkaribo do jogo, eu tiro esse Flamebeard do jogo. Eu deixo a bruxa morta na mão dele, caso ele tenha. Ele já gastou isso. Ele já gastou na nossa mão dele. Então, neste momento, eu garanto que ele não tem nada. Tipo assim, Voltando, véi, é nada. assustador Ele você ia ter visto ele ia passar com nada. É assustador a gente não ter visto nada de Fire King, tá? Só gostaria de deixar isso registrado. Completamente zero nada. E eu ainda tenho uma opção. Caso passasse aqui tudo ele com nada, eu podia invocar o Valius e o Jalong trigaria pra entrar. Então seria 1008 mais 3000 mais 2 e 4 no meu turno. O que seria 7 e 2. Então eu teria basicamente qualquer top deck de dar um OTK. Qualquer monstro normal summonável ele dá um OTK. Era a jogada mais em conta, assim. Deu ver que ele gastou tudo. Eu ativei a trap revelando 3 atributos. E aí eu esperei, eu perguntei, alguma resposta? Ele, eu tô mudando, os bichos morrem, né? Eu, é. E eu invoco um VS da mão. Alguma coisa Chain Link 2, eu. Então eu penso. Ele deu ok. Eu, calma. Se não deu nada, eu vou dar Chain Link 2 Shifter. Algo na Chain Link 3? Ele disse que não dava. Eu vou olhar a mão dele só pra ter curiosidade do que é que ele tava pensando em dar, tá? Uhum. Slow play. É, ele tava. Eu acho que ele tava pensando em dar a Dogwood. Mas ele não quis dar. Em qualquer momento, eu não sei porque ele não deu, inclusive. Seria a jogada certa. E aí, como a gente deu o Shifter em Chain, o Garanix não entra, porque o monstro precisa ser enviado pro Grave, né? Não, é só se ele for destruído. Ele podia ter invocado esse Garanix. Ele não invocou porque ele não quis. O Garunx é uma pressãozinha maior na mesa, tá? Não, o Garanix era a play certa, porque ele trigou o campo pra invocar o Ashe. Então ele teria Garanix em campo mais Ashe. E aí, ele trigou o campo, eu triguei o Jalong pra entrar. Eu disse, foda-se. Ele não quis dar Dogwood de novo. Ele teria ganhado 5.400 de vida já. Ele invocou esse Ashe em modo defesa e passou. Eu disse, porra, então tá bom. E aí, aconteceu da gente top deckar o possível Razen. Tá vendo porque a gente não deu o shifter instantâneo? Se a gente dá o shifter instantâneo, a gente teria top deckado isso. A gente daria isso no bicho dele, certo? Tomaríamos a Ashe, teríamos uma talent pra uma possível draw. E quase 100% de certeza que não teríamos ATK. Nós seríamos mega punidos se ele não tivesse feito ele gastar recurso. Ele deu encher a Dogwood, é o bagulho. Eu busco um Razen. Eu dou normal do Razen efeito. Ele gastou outra carta. Eu disse, ok. Eu dou talent pra take. Aqui eu bato e acaba o jogo. Eu acho. Que ele quis guardar esse Garanix pra dar. Quando eu fosse bater no Ashe e na Battle fez ele entrar. Ele acabou sendo punido por segurar o Garanix. Ele viu que provavelmente. Ou ele fazia, sei lá, uma jogada pra Dark. Ele não tinha jogada pra Dark porque ele já tinha gastado o Linkaribo. Então ele não tinha nem como fazer uma Dark invocando meu Shifter. Ele teria que fazer tipo um SP e passava. A SP perdia já pro Valius e Jalong em campo. Ele decidiu segurar o Garanix pra coisar e se confiou que as 3 Red Trap dele faria ele não morrer. Acabou que não segurou. Foi isso. Esse deck é chato, mas... Foi uma matchup bem complicada, É o que na temos realidade, que- velho. Cara, Com eu tudo que aconteceu, ainda foi um game cometi chato, um erro game 2 e eu só perdi. E o erro não foi nem tão grande.
Tá ligado? Coisas, velho, coisas. Em sua defesa, honestamente, Game 2 eu acho que você perdeu por conta Do Fenrir do mal double dado. campo inesperado, é. Mas foi o double Olha, camp, velho. o Porque double campo inesperado foi muito eu teria surpreendente, minado o recurso dele suficiente pra ter ganho aquilo, pô. tá ligado? O segundo campo forçou você a ter que dar aqueles Zeus muito early. É? E detalhe que, tipo, ainda foi meio estranho, porque se ele dá campo primeiro, o Zeus sai primeiro. Ali Sim. ele deu um jeito de tu capitalizar, tipo, o campo e o Ash, o que não era pra acontecer. Cara, aquele jogo 2 era literalmente aquela porra daquela spell, velho. Mesmo se eu acho que mesmo se eu Toma double deixo, campo. se eu dou o Fenrir no bagulho, ele podia dar a spell enviando o Linkaribo, invocando o Oak revivia e ele ainda conseguia fazer alguma jogada, tá ligado? Logicamente mais fraca, mas ele ainda conseguia fazer alguma jogada e eu teria e limparia meu campo no meio do caminho. Isso que é o triste. Então, seria literalmente mais uma vez aquela mesma jogada, já Long Razen na minha mão e uma Trust, eu estaria jogando contra uma possível Princess e ver ele de novo. Então eu não teria o TK, por mais que ele tivesse menos recursos rolando. Então É. provavelmente não teria aquele Flame Bash no turno dele. Então talvez dependeria do que ele top deckasse, mas eu não teria como acabar o jogo e ele ainda teria como buscar um Ashe com as coisas que ele tinha no Grave. É, Então, bem, ainda é sempre uma matchup chata, velho. não tem o que fazer. O follow desse deck é Dodói. É só Dodói. Assim, eu acho que o melhor hit de todos seria essa carta. A gente só bane isso. Desencoraja a galera de usar isso como engine em todo deck que tem um fogo nível 1. A engine de bruxa, consequentemente, fica bem pior. Não, E esse volto pro deck detalhe. joga ser jogado 100% puro. E é o que eu falei lá durante o jogo, pô. Não existe um cenário onde você quer ficar, tipo, disputando o top deck contra essa porra desse deck, Não velho. tem. Se por um minuto você, tipo, consegue nichar tudo, ele não tem grave Principalmente, nem nada. principalmente porque esse deck nunca está numa situação de top deck. Ele pode parecer que ele está, mas nesse momento aqui que você pensa, ele tem. Ele está em top deck, ele só tem um Garunix na mão. Não, ele tem full combo. Ele tem coisas no grave, ele tem bicho pra puxar. Ele tem full combo. Não é que ele tem coisas no. Não, ele tem full combo. Ele tem aqui. Essa carta aqui diz: olha, full combo. Sem nenhuma razão. Bem, é isso. Volte já, meu ausento. Vamos esperar agora o mago reaparecer pra gente ver o dele.